Sim, vou tilt aqui. Pode ver. Problemas técnicos já estão resolvidos aqui. Essa é muito estável. Uma parede. Depois eu dou algum erro. Esse não tá aqui? Não, agora fica já. Problemas técnicos. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live da noite de hoje. É sempre um prazer ter todas aqui, para a gente poder filosofar, poder pensar. Estamos tendo um probleminha aqui, vou avisar para o Alexandre, está tendo um probleminha aqui no canal do Hipojur Educacional. Tá passando direitinho aqui no Instagram, no outro canal do meu, só no do Hipojur. Só para resolver isso logo. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Alexandre.
Ah, puxandinho aqui. Que tá dando um probleminha aqui no do Ipojur, mas já vamos resolver. Já já resolveremos. E hoje falaremos de um tema bem bacana, né? Hoje o tema que a gente vai falar, né? Problemas técnicos. Deixa eu tentando aqui resolver o probleminha, mas, enfim, hoje o tema é muito interessante. Vamos falar sobre a República. Vamos falar sobre a República de Platão. Vamos falar sobre alguns elementos, né? Algumas partes essenciais da República de Platão. Bem bacana, bem interessante, né? Então, saudar a todos, ao João Santiago, quem mais? A Anne, quem mais? Soraya, Eli Rochelle, quem mais? Maria de Ramalho, Nivaldo, minha mãe, Cília Gomes Rodrigues, meu padrasto, Ed, um beijo. Luana, meu amor, um beijo, te amo. E o pessoal que vai chegando, também chegando lá no YouTube, sejam todos muito bem-vindos. É sempre muito bom contar com a presença de todos. E como eu falei, hoje vamos falar sobre o que, na minha opinião, minha modestíssima opinião, é o maior filósofo de todos os tempos. É o maior filósofo. Eu digo isso assim, independente de concordar ou não com o seu pensamento, mas sim a sua relevância, a sua influência, né? É muito mais essa questão. Até os platônicos na universidade brincam, né, dizendo que só teve um filósofo, seu nome Platão, né? E, e tudo que fez, tudo que ele escreveu, acabou sendo o norte da filosofia tradicional, né? Então, a importância de Platão, obviamente, é algo incrível, algo muito grande. Platão é um dos gigantes da filosofia, se não o maior gigante. Até porque tudo que sabemos de Sócrates sabemos graças a Platão. Então, por isso, Platão é um gigante. E se eu tivesse que escolher, se alguém me perguntasse, Thiago, você só pode escolher um livro para enviar para o espaço para que uma outra raça pudesse saber um pouco como nós pensamos. Eu não tinha a menor dúvida que eu escolheria a República de Platão. Para mim, o maior livro de filosofia já escrito. E repito, independente de concordar ou discordar, em termos de influência, em termos de moldar o pensamento ocidental, Platão foi realmente inigualável. Um gigante, né? Sem dúvida nenhuma, um, um gigante. Né? Bem, e na República de Platão, a República de Platão não foi um livro comum, assim, escrito do início ao fim, digamos assim. Né? A República ela foi escrita em fases diferentes de Platão, mas já o Platão mais maduro, né? Não Platão jovem. Mas tem várias fases, né? Existem algumas discussões em termos das fases que Platão escreveu, porque justamente não foi um livro que ele escreve de forma retilínea, mas escreveu ao longo da sua vida. E são vários os momentos essenciais para o livro de Platão. Por exemplo, uma das partes mais importantes para Platão, ou melhor, dentro da República de Platão, vamos ter, na verdade, o chamado o Anel de Giges. Né? O Anel de Giges vai ter uma importância muito grande. Por quê? Ele discute basicamente ética, né? Uma discussão ética. E o Anel de Giges, a discussão se resume no seguinte: por que os homens são justos? Se estiverem certos da impunidade, o mais justo dos homens continuará sendo justo ou eticamente correto nas suas ações?
E por que então o anel de Giges? Né? Porque essa é uma alegoria que já se encontra em Heródoto, mas que Platão vai dar a sua versão dentro da República. E vai ser, como eu falei, vai ser uma obra. É muito importante. Né? Então a ideia é justamente para testar, né, os seres humanos. Então nessa parte, né, da República, o Giges, ele era um pastor a serviço do então soberano de Lídia. E devido a uma terrível tempestade e a um terremoto, abriu-se uma fenda no chão, no local onde pastoreava o seu rebanho. E, movido pela curiosidade, desceu pela fenda e viu admirado um cavalo de bronze, oco com aberturas. E ao olhar através de uma das aberturas, viu um homem de estatura gigantesca que parecia estar morto. O homem estava nu e tinha apenas um anel de ouro na mão. Giges o pegou e foi embora. Mais tarde, tendo os pastores se reunido como de hábito para fazer o relatório dos rebanhos ao rei, Giges compareceu à reunião usando um anel. Sentado entre os pastores, girou por acaso o anel, virando a pedra para o lado de dentro de sua mão, e imediatamente tornou-se invisível para os outros, que falavam mal dele, como se não estivesse ali, o que o deixou muito espantado. Girou de novo o anel, rodando a pedra para fora, e tornou-se novamente visível. Perplexo, repetiu o feito para certificar-se de que o anel tinha realmente esse poder, e concluiu que, ao virar a pedra para dentro, tornava-se invisível, e, ao girá-la para fora, visível. E, tendo certeza disso, juntou-se aos pastores que iriam até o rei como representantes do grupo. Chegando ao palácio, seduziu a rainha e, com a ajuda dela, atacou e matou o soberano, apoderando-se do trono. Vamos supor agora que existam dois anéis como este e que seja dado um ao justo e o outro ao injusto. Ao que parece, não encontraremos ninguém suficientemente dotado de força de vontade para permanecer justo e resistir à tentação de tomar o que pertence ao outro, já que poderia impunemente tomar o que quisesse no mercado, invadir casas, etc, etc. Ou seja, em suma, agir como se fosse um deus. E aí vem a pergunta: por que que os homens são justos? Nós buscamos a justiça, né? Agirmos de acordo com a justiça, porque esse é o caminho correto, ou fazemos isso por medo de sermos punidos? Será que a impunidade gera gera o que é de pior no ser humano? Ou será que o ser humano será capaz de agir eticamente, independente de qualquer medo de punição? Esse é o que se discute nessa parte da República, que fica conhecido como Anel de Giges. E aí, o que vocês acham? Complexo, né? Será que é a certeza da impunidade que nos faz desonestos? Ou a certeza de sermos punidos que nos faz ser honestos? Porque, afinal, somos corretos. Porque não queremos roubar as coisas dos outros, pegar o que não nos pertence? Por quê? Essa é a grande questão. Por que fazemos isso? E vem toda uma discussão. E algo a se refletir realmente. E claro que tudo para Platão, a gente parte sempre do pressuposto de que para se alcançar essa justiça é condição sine qua non sermos justos, nos tornarmos filosóficos, filosofarmos, raciocinarmos, agirmos de acordo com a nossa racionalidade. Essa é a grande questão para Platão. Então, na verdade, o justo só se torna justo quando ele alcança esse grau de racionalidade que só a filosofia
o pode o levar. Portanto, o verdadeiro filósofo é aquele que não vai se deixar levar pela vontade de tomar o que não é seu por direito. Já todos os demais, por ainda estarem na busca da concretização dos seus prazeres, na busca da concretização dos seus desejos, anseios carnais, mundanos, ainda vão querer vão querer tomar o que não é seu por direito. Essa é a mensagem que Platão vai dar no Anel de Giz. Além do Anel de Giz, claro, uma outra que nunca pode faltar em nenhum momento, em absolutamente nenhum momento que se fale de Platão, né? Sem dúvida nenhuma, que é a República, na alegoria da caverna. Se falar da República, tem que se falar da alegoria da caverna. Na alegoria da caverna, o que Platão busca? O que Platão busca é mostrar a diferença daquele que sai da caverna, consegue enxergar a verdade, para aqueles que estão dentro da caverna e estão na total ignorância, né? Que ainda vivem na escuridão, no erro, na opinião, na doxa. Essa é a ideia de Platão nesse caso. Então, Sócrates, né, que vai ser esse homem que sai da caverna, vê a luz, vê o esclarecimento e depois retorna. E ao retornar, já de posse desse novo conhecimento, o que ele faz? Ele procura ensinar toda a verdade que ele conseguiu aprender para as demais pessoas. E o que as demais pessoas que estão na caverna, que não saíram dela, que não viram a verdade, vão fazer com Sócrates, né, ou com o homem que saiu da caverna? Vão persegui-lo, vão tentar silenciá-lo, vão matá-lo. Por quê? O que Platão quer então mostrar nessa questão? Primeiro, a dificuldade que nós temos em sair da nossa zona de conforto. A dificuldade que nós temos quando alguém aponta que algo que pensávamos estar certo, e pensávamos ad eterno, já há muito tempo, que não aceitamos essas modificações. Não aceitamos essa modificação. E claro, né, o que a gente faz? A gente quer repelir todas essas tentativas de mudar o nosso status quo, né, de mudar aquilo que sempre acreditamos, né? Essa é uma questão importante. Estou na alegoria da caverna. A dificuldade das pessoas em perceberem o seu erro, e terem esse grau de maturidade de perceber o quanto estão erradas, o quanto estão equivocadas. Essa é uma questão muito relevante para a gente discutir, para a gente refletir sobre isso. Será que nós estamos... nós somos maduros o suficiente para reconhecer o nosso erro, para reconhecer que o caminho que escolhemos não era o mais adequado? Essa é uma questão que Platão vai levantar para a gente, né? E claro, né, não é à toa que o resultado vai ser sempre a violência. O resultado, a outra face da moeda, né, o contrário da sapiência, da razão, é a violência, é a ignorância. Então, normalmente, quando faltam argumentos racionais, o que normalmente as pessoas lançam mão?
da violência. Até hoje vemos isso, né? Quando não há mais como uma pessoa querer discutir com você, porque ela está perdendo em termos de argumentos racionais, normalmente ela acaba apelando pela violência. Vai tentar ou te bater fisicamente, ou te intimidar, ou te calar por censura, se ela tivesse esse poder. Portanto, a alegoria da caverna ela ilustra coisas muito interessantes, né? Ela ilustra questões muito reflexivas, né? Exatamente isso. Ter como, primeiro, é difícil a gente sair da ignorância, difícil vislumbrar digamos, o certo, como o certo vai nos impactar depois de anos e anos vivendo no erro, como nós mesmos vamos querer afastar essa claridade que quase nos cega, mas que depois que acostumamos os nossos olhos, ficamos encantados com essa verdade. Após isso, após nos encantarmos, ficamos tão realmente alegres que retornamos à caverna, ou seja, retornamos para aqueles que estão na ignorância, para mostrar esse caminho que julgamos ser o caminho correto. E, claro, corremos sempre o risco de que façam o que nós fizemos também, de querer repelir tudo aquilo que, porventura, seja diferente do que as pessoas pensaram até então. Né? Então, a mensagem da alegoria da caverna continua absolutamente atual. Na verdade, quase que a República toda, né, continua muito atual. O Anel de Giges também, mas a alegoria é muito isso. O que mais nós vemos é isso. Né? Pessoas que são radicais por alguma ideologia, por alguma religião, enfim, que não admitem que podem estar errados por N motivos, né? E não conseguem admitir isso. E o resultado disso normalmente é apelar para o quê? Para a violência. Essa é a grande questão, é apelar para a violência. Por isso que a República de Platão é um livro que merece ser lido, relido, refletido, ser falado nas escolas, nas universidades, sempre. Não se pode, né, passar uma vida inteira sem ter lido Platão, sem ter lido a República, né? Uma obra de formação humanística. Então é uma obra absolutamente essencial na formação de todas as pessoas. Por isso que não importa se a pessoa estuda direito, filosofia, medicina, biomedicina, engenharia, a República deve ser sempre uma leitura obrigatória para todos. Bem, além da própria, né, alegoria da caverna, uma outra interessantíssima passagem, né, que eu tirei 4 passagens para discutir hoje aqui, né? Já falamos do Anel de Giges, que é justamente discutir por que o homem é justo. Será que, sabendo que vai haver impunidade, ele vai continuar sendo justo ou ele vai dar vazão aos seus desejos? Vimos a alegoria da caverna, né? Talvez a de toda a República mais famosa. Vamos ver agora também a ideia da natureza do homem, onde Platão ele faz uma comparação dos tipos de governo com a pessoa que é mais feliz. Bem, Platão vai elencar 4 tipos de governo: timocracia, oligarquia, democracia e tirania. Qual desses 4 seria o melhor governo? Platão vai dizer: nenhum. Essa é a verdade. Nenhum. O melhor governo será o governo do rei filósofo, ou dos reis filósofos. Mas vamos lá. O que seria então a timocracia? Timocracia seria o governo pela honra. O governo pela honra, pela busca da glória pela honra. Então, seria um governo, digamos, muito próximo do que de Esparta, digamos assim. Seria um governo mais próximo deles. O que seria uma oligarquia? Oligarquia seria o governo de um grupo. Um grupo que se reveza, enfim, ou controla de forma junta.
o governo de uma cidade-estado, ou de um país, de um estado, como a gente pode chamar hoje. Seria uma oligarquia. E os dois piores tipos de governo para Platão seriam a democracia e a tirania. Democracia para Platão. Bem, Platão era muito contrário à democracia porque ele viu o que aconteceu com Sócrates, né, que foi condenado num tribunal de cidadãos atenienses. Então, ou seja, ele viu que a democracia, que quando o povo é chamado a votar, normalmente faz besteira. E por que faz besteira? Porque ele não está preparado intelectualmente para isso. Essa é a grande questão. Ele não se tornou filósofo ainda para poder participar dessa forma, uh, na, 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 dessa forma na democracia ateniense. Então, ele vai dizer, olha, a democracia ela é quase a pior coisa que pode acontecer. Ela só perde para uma, que seria a tirania. Tirania é aquela ideia do governo despótico, né? O governo que pode tudo, que não encontra limites em nada salvo o seu próprio desejo, os seus próprios anseios, que não tem escrúpulos de matar, de fazer qualquer coisa, desde que seja, obviamente, o melhor para si, né? Então ele não tem nenhum problema disso. Portanto, é o pior governo que uma cidade-estado pode ter, é uma tirania, porque é o governo onde não há limite, aonde o tirano faz o que ele bem entender. Então, obviamente, seria o pior. Mas logo depois vamos ter a democracia. A democracia também vai ser o que há de pior, né? Justamente por quê? Porque serão cegos guiando outros cegos. Você vai votar não naquele que é o melhor, mas sim naquele que tem a melhor oratória, a melhor retórica. E ele vai te enganar, porque ele não está lutando pela verdade. Ele simplesmente estudou uma técnica, uma technique da oratória, da retórica, e consegue te convencer que ele é bom, que ele deve ser escolhido como seu representante. Mas ele não está preocupado em te mostrar a verdade. Ele está preocupado em quê? Em te convencer. Essa é a grande preocupação dele. Te convencer. E claro, você não conhece a oratória, não conhece a retórica como ele, então vai ser ludibriado pelo político na democracia, justamente por ignorar a arte da oratória, da retórica, e eles dominarem. Eles conseguem fazer o quê? Te enganar, te ludibriar, fazer com que você acredite que o que ele está falando efetivamente é verdade e é o melhor caminho a ser escolhido. E aí depois, como eu falei, vamos ter a oligarquia, né, o governo de um grupo, e a timocracia, o governo pela honra, pela busca da honra, da glória da honra. E Platão vai dizer, nenhum desses é bom governo. Absolutamente nenhum desses. O único governo que presta, vai dizer Platão, não nos sistemas, claro, mas nessa ideia, é o governo dos 10 filósofos, ou do rei filósofo. Por quê? Porque o filósofo, gente, para Platão, é aquele homem que já transcendeu os desejos mundanos. Ele transcendeu a ideia de riqueza, a ideia de honrarias. E ele simplesmente quer comandar, para levar a sua cidade-estado a um patamar melhor. E mais, ele não é apegado ao poder. Na medida em que ele percebe que ele não mais tem como agregar a sua cidade-estado, o que vai fazer então o rei filósofo? Ele se afasta. Ele se afasta do governo. Por quê? Porque ele não é apegado a essa ideia. O que ele quer fazer, na verdade, é ajudar, contribuir. Ele então se afasta e permite que um outro filósofo, digamos que nesse momento melhor
comandará a cidade-estado e se afasta para que essa pessoa possa melhor comandar. Essa, então, é a grande questão, que é bem interessante, né? Essa do pensamento do platônico em relação às formas de governo. E Sócrates, né, no diálogo com Glauco, são os personagens, né, dessa obra, dessa parte, desse capítulo. E aí ele vai fazer uma analogia também com quem é o ser humano mais feliz. É o dominado pelo desejo de glória, é o dominado pela ambição da riqueza, ou o que é dominado pela razão? E claro, a resposta é muito óbvia, né? É o que é dominado pela razão. A ideia é justamente essa, ou seja, a razão deve dominar os nossos instintos. Os instintos fazem com que a gente possa seja similar aos animais ditos irracionais. Eles não conseguem domar os seus instintos. Já o ser humano, ele tem essa capacidade. Ele tem essa capacidade de domar os seus instintos. Essa, então, é a grande questão. Por isso, a aposta de Platão, que vai ser a aposta de todo o pensamento ocidental, e podemos dizer até os tempos atuais, é na racionalidade. Como essa racionalidade vai agir? Aí, claro, vamos ter diversos filósofos discorrendo sobre o assunto. Desde os gregos, como depois de Platão, Aristóteles, passando pelos medievais, com Aquino, com o primeiro Agostinho, com Aquino, depois com os modernos, com Descartes, Spinoza, Hegel, Kant, até a crítica a essa forma de pensar a filosofia com Nietzsche, e a virada linguística que vamos ter, que realmente vai discordar de quase tudo que Platão pensou. Mas é importante a gente entender exatamente essa questão. Portanto, felicidade para Platão está intrinsecamente atrelada à filosofia e à racionalidade. Se você falar assim, eu estou aqui feliz porque consegui, sei lá, um título de nobreza, Platão vai dizer, não, não é, você não está feliz. Você está contente porque conseguiu uma coisa bacana e tal, mas isso não é felicidade. E por que isso não é felicidade? É importante também explicar por que isso não é felicidade. Porque, gente, Platão vai criar um mundo dicotômico, que é o mundo das ideias e o mundo sensível. No mundo sensível, é esse mundo que habitamos, é o mundo dos sentidos, da opinião, né, da doxa, das incertezas. O mundo perfeito é o chamado mundo das ideias. Logo, a felicidade enquanto uma virtude, enquanto uma ideia, a sua perfeição só se encontra aonde? No mundo das ideias. Então, como eu consigo ser feliz? Eu consigo ser feliz agindo de forma racional, filosofando e, consequentemente, fazendo isso, eu adentro ao mundo das ideias. Eu saio do mundo da ignorância. Eu deixo para os outros e vou para esse mundo que é diferente, que é esse mundo da racionalidade. A razão deve dominar, né, os instintos. E é onde Platão mostra, né, na sua metafísica, como ele se afasta de Heráclito e se aproxima de Parmênides. Platão vai dizer o que Heráclito acreditou do famoso tudo está em fluxo, Pantarrei. Na verdade, ele só vislumbrou o quê, gente? O mundo sensível. Ele não vislumbrou o mundo das ideias, que é o mundo do ser por excelência. Lá, as coisas são imutáveis, os sentidos, os conceitos, as ideias, as virtudes, todas elas são perfeitas e imutáveis. E para entrar nesse reino da imutabilidade, da perfeição, do mundo das ideias, você precisa
buscar agir em todas as suas ações de forma racional, utilizando, claro, a filosofia. É condição sine qua non para que você saia da doxa e entre na episteme, saia do mundo sensível e entre no mundo das ideias, vai dizer Platão. E chegando na última parte, né, dessa nossa conversa, né, que é uma conversa rápida sobre a República de Platão e alguns elementos muito importantes, chegamos ao famoso mito de Er. O mito de Er, qual é o intuito de Platão na República? O mito de Er, ele procura provar que existe algo depois da vida, vida física. Platão quer provar que, após a falência do corpo físico, o ser imutável permanece imutável. Se o ser existe, ele não deixa de existir com a morte do corpo físico. Ele permanece. Para onde ele vai? Aí vamos ter algumas discussões. Tem várias interpretações. Mas por quê? Porque Platão vai entender o seguinte. Primeiro, ele entende que os existencialistas do pensamento contemporâneo vão divergir de Platão. Para eles, a existência precede a essência. Já Platão não, a essência precede a existência física. Então, o que isso quer dizer, né, em resumo? Antes de eu estar aqui vivo, encarnado, o Tiago, enquanto ser, enquanto alma, enquanto espírito, já existia. Aonde? Platão não é claro, mas eu já existia. E mais, tudo que eu sei hoje, eu já sabia. Eu já sabia enquanto não encarnado. Mas uma condição imposta a nós mortais para reencarnarmos é que a gente se banhe no rio Lete, ou seja, que a gente se banhe no rio do esquecimento. E ao nos banharmos antes de reencarnarmos, esquecemos de absolutamente tudo que sabíamos. Por isso nascemos como bebês sem saber nem comer, mamar, nem mesmo dormir. A mãe tem que nos ensinar a dormir, pois nem isso nós nos recordamos. Então, e como eu aprendo essas coisas? É onde Platão vai dizer, você não aprende nada. Pela teoria da reminiscência, você não aprende nada. Você se recorda. Daí a função do filósofo não é da do professor. Supostamente o professor ensina. O filósofo te ajuda a que você relembre aquilo que você já aprendeu numa existência metafísica anterior. Essa é a visão de Platão. Né? Portanto, que aliás deu um problema danado para Santo Agostinho conseguir equilibrar essa questão entre o platonismo e o cristianismo católico. Né? Então, feitas as explicações, vamos ter o mito de Er. Er foi um guerreiro que acaba morrendo em combate e vai receber todas as libações fúnebres. Mas antes, ele obviamente não era queimado imediatamente, então ele estava recebendo as libações fúnebres com o seu corpo morto. Er, então, ele recebe a missão de estar lá, né, no Hades, no Vale dos Mortos, e depois retornar ao Vale dos Vivos para dizer exatamente que a morte não existe. Dizer que o espírito permanece existindo, que existe um local pós a morte. E aí muitas pessoas também confundem, né? O Hades não é o inferno cristão católico, tá? O Hades é o reino dos mortos. Lá vamos ter, sim, algo parecido com o inferno, como o Tártaro, os piores criminosos e tal. Mas vamos ter também o Campos Elíseos, né? O famoso Champs-Élysées, né? O Campos Elíseos
que é o local para os bem-aventurados. Então, na verdade, o Vale dos Mortos é composto de várias partes, desde o pior inferno, que seria o Tártaro, até o céu mais sublime, que seria o Campos Elíseos. Mas todos esses ficariam no Hades, sob comando do Deus que recebe o mesmo nome, Hades, irmão de Zeus e Poseidon, né? Falando um pouquinho de mitologia grega. Então, vai caminhar pelo Vale dos Mortos, vai ver tudo como as coisas funcionam, e antes de ser queimado numa pira, ele retorna, dizendo: olha só, gente, retornei e recebi a missão dos deuses de contar para vocês como que é lá no Vale dos Mortos. A coisa não é assim como estão falando, não. A coisa é assim, ó. Aí fala assim, 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 e explica como é a vida no Vale dos Mortos, né? Como é o sofrimento daqueles que vão ter a danação no Vale dos Mortos, ou como é a bem-aventurança daqueles que vão para os Campos Elíseos, e vai contar toda essa história, né? Portanto, Platão quer mostrar com isso, né, que ele acredita que a vida continua após a morte, que a morte não extingue o ser individual. Ele continua sendo um ser individual. E aí vamos ter várias correntes platônicas. Alguns entendem que Platão já acreditava na questão da reencarnação, né, e voltar em termos de reencarnação. É um platonismo mais místico. Outros não acreditam que Platão acreditasse nisso, mas então temos interpretação para todo lado em relação a essa visão de Platão. Mas o principal é entender isso no mito de Hera, é a ideia de que a vida não se encerra com a morte do corpo físico, que existe um reino após a falência do corpo físico, que é o Hades, que é o Vale dos Mortos. Eu acho que essa é a grande questão para Platão, né? Até porque Platão ele vai ter uma característica muito interessante, né? Não se tem provas cabais disso, mas Platão ele vai ter uma questão interessante. Ele é muito mais místico do que Aristóteles, né? Acredita-se que ele tenha sido iniciado em algumas correntes místicas, especialmente no chamado orfismo, né? Acredita-se que tanto Sócrates quanto Platão foram iniciados no orfismo. E o orfismo acreditava nisso, na reencarnação, obrigado, acreditava nessa questão do Vale dos Mortos e diversas essas questões. Então acredita-se que Platão bebeu muito nessa fonte do orfismo, né, que seriam grupos iniciáticos que ensinavam, né, determinados conhecimentos para um grupo seletíssimo, né, um grupo extremamente fechado. Alguns acreditam que muitas das ideias também dos egípcios antigos e de outros povos antigos também eram ensinadas lá nos grupos que se falavam sobre os mistérios de Orfeu. Mas, claro, não temos ainda como realmente provar, né, essa questão. Mas alguns intérpretes de Platão acreditam que sim. Então, queridos amigos, vimos hoje um pouquinho do Anel de Giges, vimos um pouquinho da alegoria da caverna, da natureza humana, onde falamos, né, e comparamos os tipos de governo com a questão da felicidade, e, por fim, a ideia do mito de Er. Cada um, digamos, falando um pouquinho sobre determinadas questões éticas essenciais para Platão, né? Se o Aristóteles escreve uma obra explícita sobre a ética nicômaco, né? Ou seja, não deixa margem, né? A obra é ética. A República
ela não é uma obra só ética, como a Ética Nicômaco. Ela é muito mais. É uma obra que a gente fala de ética, fala de política, fala de história. Por exemplo, quando Platão vai falar, e Platão se torna, gente, como é que eu posso dizer? A maior fonte, pensando em metodologia da pesquisa, a maior fonte de um dos mitos mais importantes da história da humanidade, que é da cidade perdida de Atlântida. Se até hoje nós buscamos aonde poderia ter sido a cidade perdida de Atlântida, ou o continente de Atlântida, devemos a Platão. É a maior fonte, porque quando Platão escreve sobre Atlântida na República, diferente quando ele está falando de uma, na minha leitura, obviamente, digamos, alegoria da caverna, onde você percebe que é uma metáfora, uma alegoria, uma parábola. Quando ele fala de Atlântida, né, ele não está fazendo uma alegoria. O que ele está escrevendo, né, é sobre um mito, uma história que já era contada muito antes de Platão e que foi passado de geração em geração entre os gregos e chegou até Platão. E Platão, digamos que teria o mérito simplesmente de colocar essa questão no papel. Por quê? Porque vigia muito mais a oralidade. Mas Platão teria, então, colocado no papel a ideia da cidade perdida de Atlântida. Então, para ver como a República é um livro magnífico. Não é à toa que, se vocês pegarem a República, vocês vão ver que a República, claro, é um livro, mas Platão denomina os capítulos como livro 1, livro 2, livro 3. E não é um exagero, a gente poderia separar todos os livros da República, porque seriam vários livros individuais. Não haveria nenhum problema em relação a isso. Tamanha é a genialidade de Platão. Tamanhos são os assuntos que Platão aborda. E quando você está um pouquinho mais atento, você percebe a influência de Platão na formação do pensamento ocidental. Não há como dissociar. Platão e Aristóteles, os dois principalmente, determinaram como nós ocidentais pensamos. Por isso que é importante ler Platão, por isso que é importante continuar vendo tudo isso, não é verdade? Bem, deixa eu ver aqui. Bem, vamos terminando então, gente. Agradecer a presença de todos. Teve muita gente que foi entrando depois, né? Minha irmã, Mariana, um beijo, meu amor, te amo. Muita gente, a Geise, Gisele, Narcisa, Márcia, Noel, Regina, Tereza, a Naila Silene, Rachid, Thalita. Quem mais? E é SP3 Jô, que entrou. Um grande abraço. Branca, Antônio, a Paola. Muito bacana, muito legal. Peço desculpas, né, pelos probleminhas, né, que nós tivemos aqui, na verdade. Infelizmente, de vez em quando, né, dá esses problemas tecnológicos. Mas o bom, na verdade, é esse, né, que a gente, como tem tantas plataformas, né, podemos hoje estar em todas e gravar, depois postar. Vai estar também no nosso podcast, Tempo de Filosofar. Então o Alexandre vai colocar em tudo que é canto para que ninguém perca, que às vezes chega atrasado, na verdade. O Cristiano falando lá no YouTube, boa noite, parabéns pelo conteúdo. Falar de Platão numa sexta-feira à noite não é para qualquer um, apenas para quem ama a sabedoria. É isso mesmo. Cristiano, você está corretíssimo. Não é à toa que os gregos diziam que filosofia não é para qualquer um. Mas quando não é para qualquer um, não é que trazendo para os dias de hoje, né? Na época eles diziam que não era para qualquer um, porque para filosofar você tinha que ter o ócio, você tinha que ter tempo para filosofar.
Mas trazendo para os dias de hoje, você não só tem que ter ócio, você precisa ter vontade. Vontade de filosofar. Por quê? Porque filosofar é chato para muita gente. Por quê? Porque te tira da zona de conforto, te faz pensar. E muitas das vezes a ignorância, como muitos falam, é uma bênção, porque a gente simplesmente não se dá conta dos problemas, não se dá conta das mazelas sociais e dos nossos próprios erros. Por isso que a filosofia é tão relevante. Não é à toa que, por exemplo, a filosofia tem várias filhas. A sociologia é uma filha dela, da filosofia. A antropologia, a psicologia, uma das filhas mais diletas, né, da filosofia, uma das que mais nos faz também olhar para dentro e refletir sobre nós mesmos, é filha da filosofia. Então, é a filosofia que rompeu todos os paradigmas e permitiu que a gente pudesse desenvolver e aflorar o nosso conhecimento, né? Então é exatamente isso. O André Honorato seria o umbral do espiritismo? Olha, se eu tivesse que escolher, André, entre entre uma visão platônica que se coadunasse mais com o kardecismo, né, ou com o catolicismo, a minha leitura platônica diria que ele está mais próximo do espiritismo kardecista, justamente pela ideia de que a essência precede a existência. Que não acontece isso no catolicismo, né? Na verdade, a essência e a existência ela vem no mesmo instante. Daí a teoria que a igreja defende é a teoria concepcionista. Ou seja, no momento da concepção, nasce o ser. Já Platão não acredita nisso. O ser antecede. Então, eu diria que ele estaria mais próximo do espiritismo kardecista. Logo, o Hades, o Vale dos Mortos, não seria um umbral. Né? Pegar nessa ideia kardecista. O umbral seria algo parecido com o Tártaro, né? E outras zonas sombrias do Hades. Porque o Hades também tem uma zona de luz, que são os Campos Elíseos. Tá? Então só cuidado com essa distinção. Maria Isa também chegando, grande beijo. O Ivan, o inferno como é visto hoje não será o medo que a religião prega como condenação eterna? Aí vai muito do que eu acredito, do meu entendimento. Sim, eu não acredito no inferno enquanto castigo eterno. Né? E para mim a ideia é muito simples, né? Eu vejo, por exemplo, para mim, aprendi isso com algumas pessoas que me ensinaram, que o mais próximo que talvez tenhamos de um amor, digamos, de Deus, seria o amor de mãe. Aquele amor completamente desinteressado. Acho que nada é mais próximo do amor de Deus. Por pior que seja o filho, o cara é o maior fascínio, o cara pode ser o pior. Essa mãe nunca vai deixar de amá-lo. E nunca vai querer que ele sofra eternamente. Então, se uma mãe mortal, imperfeita, não deixaria seu filho sofrer eternamente, eu não consigo conceber como um ser absolutamente perfeito poderia criar algo para que aqueles que erraram sofram ad eterno. Então, por isso que eu, Tiago, não acredito no inferno enquanto castigo eterno. Né? Não acredito nessa questão. Então, eu concordo com você, Ivan. Acho sim. Acho que o inferno foi um local criado para que aqueles que infringissem a palavra mais forte que já foi criada na face da terra, que se chama, que é pecado. Aqueles que pecarem vão para o inferno. Então a palavra pecado foi muito forte. Conseguiu controlar a humanidade por mais de 1000 e poucos anos. Aliás, mais de 2000 anos, né? Podemos dizer, até hoje as pessoas utilizam a palavra pecado, não só a própria igreja, como outras igrejas evangélicas e de outras linhas cristãs também. Então, atuam dentro dessa questão
do pecado enquanto castigo eterno. Então eu concordo com você, sim, Ivan. Foi uma das maiores criações da humanidade e uma das melhores formas já idealizadas para se dominar e controlar o ser humano, controlar os corpos, como já dizia Michel Foucault, né? Maristela também, beijo, chegando. Gente, já falei bastante, agradeço pelo carinho de todos, pelo carinho de todas. A Branca dizendo que entrou depois, mas ficou feliz. Não tem problema, depois vai ficar gravado, todo mundo vai poder assistir quem perdeu. É sempre um prazer. Comentem, escrevam, critiquem, ninguém é obrigado a concordar. Eu sempre falo, desde que critique com educação, com tranquilidade, faz parte, filosofia é isso. Ninguém é dono da verdade, pelo contrário. A minha função aqui é principalmente instigá-los a pensar, a filosofar, a refletir. Então, muito obrigado a todos. Um grande abraço, um grande beijo e um ótimo final de semana. E até a próxima sexta-feira, onde novamente vamos filosofar. Porque filosofar faz bem. Filosofar é o alimento do espírito. Tá bom, gente? Beijo. Até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.